Fala, meus caros, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo aqui, ele vai ser mais que um vídeo, ele vai ser um guia. Ele vai ser o passo a passo para você que está querendo começar a investir agora. Você que tem o seu dinheiro parado na poupança ou parado na conta corrente do banco, não sabe como começar, e se já começou de uma maneira meio destrambelhada, seguindo alguma dica solta por aí, não sabe se começou certo ou não sabe qual é o passo seguinte, esse vídeo aqui é para te dar clareza total sobre isso. Eu vou te falar exatamente cada passo que você deveria dar para investir com muita segurança e com muito resultado. Fechado? Então o vídeo vai ser até um pouco mais longo, porque isso daqui é para você realmente não ficar perdido e saber um caminho claro para você seguir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve aí no canal, deixa seu like maroto aqui embaixo, deixa seu comentário sobre o que você acha também e conte comigo. Vamos pro vídeo então. Primeiro, começando aí a sua jornada de investimento. Provavelmente a sua situação hoje é ter o dinheiro no banco. A grande maioria dos brasileiros tem o dinheiro parado no banco, ou em uma conta poupança, ou em uma conta corrente, em algum investimento ali que o gerente do banco te recomendou, mas de maneira geral o seu dinheiro está no banco. O grande ponto é que o banco ele é voltado para oferecer aqueles serviços padrões que o banco oferece, de ter uma conta, fazer as transferências, oferecer um cartão de crédito, mas um banco ele não é voltado para você fazer investimentos. Por isso, quando o banco te oferecer algum investimento, a grande chance é que seja um investimento com uma taxa altíssima e com uma rentabilidade muito ruim. Tende a ser um produto de investimento ruim, porque isso faz parte do modelo de negócio dos grandes bancos, não falando especificamente de algum deles aqui, mas normalmente ele trata com um público que tem um conhecimento muito mínimo de investimento, então ele acaba oferecendo produtos que têm umas taxas altíssimas e esse dinheiro acaba ficando parado, estagnado no mesmo lugar. Então, por isso, o primeiro passo que você deve dar quando você começa a investir para você começar a investir, né, é abrir uma conta em uma corretora de investimentos. A corretora de investimentos ela é intermediário, ela é o que vai estar entre você e os investimentos. Quando você abre uma conta na corretora, lá ela vai te dar acesso a todos os investimentos que tem no mercado. Você vai conseguir ter acesso diretamente a uma ação, diretamente a um FII, diretamente a um título de renda fixa. Você vai fazer tudo através dessa corretora de investimentos. E aí tem duas dicas para você selecionar uma boa corretora. Primeiro, a básica, é que essa corretora ela tem registro na CVM, que é o órgão regulador aqui do Brasil. É simples você verificar isso. Você pode verificar no próprio site da corretora ou pode jogar no Google aí corretoras que são regulamentadas pela CVM, vai estar uma lista lá, você confere se essa que você está querendo abrir conta está lá nessa lista. E aí, a segunda dica, que também é importantíssima, é a seguinte: procure uma corretora que não cobre taxa, que tenha taxa zero, tanto de corretagem quanto de custódia. Hoje em dia já tem várias corretoras que oferecem o serviço sem cobrar uma taxa para você comprar uma ação, para você comprar um fundo de investimento imobiliário, por exemplo. E para ver se a sua corretora, se é que você quer abrir conta, tem essa taxa zero, é muito simples também, só jogar no Google aí o nome da corretora, mais taxa, e aí vai ter a página da corretora falando qual é a taxa para cada tipo de operação. E é importante sempre você checar taxa de corretagem zero, tanto para comprar ação quanto para comprar FIIs, e a taxa de custódia também zero, ou seja, quando você deixar o dinheiro lá, não vai ser nada cobrado por isso também. Eu posso até dar alguns exemplos aqui, mesmo não tendo absolutamente nenhuma ligação com nenhuma dessas corretoras, eu posso citar algumas aqui que tem taxa zero. Você tem a Clear, você tem a Nu Invest, você tem a Rico, tem o Banco Inter, então tem várias que oferecem esse tipo de serviço. Você vê aí qual que se adapta melhor a você. Fechado? Então você abriu uma conta na corretora, já escolheu uma corretora que tem registro na CVM, que cobra uma taxa zero, agora você vai transferir parte do seu dinheiro para lá. Você vai fazer uma transferência simples, um TED lá, que você transfere parte do dinheiro que está no seu banco para a corretora, para você utilizar esse dinheiro aí sim para ter acesso a todos os investimentos. E agora você está com a faca e o queijo na mão, agora você está com dinheiro para investir e todos os investimentos ali na sua frente para você poder usufruir de todos eles. Então, a gente vai pro segundo passo desse vídeo, que é o primeiro investimento. Se você está migrando aí do banco para uma corretora para começar a investir de verdade, esse seria o primeiro investimento que eu faria, que é o investimento no Tesouro Selic. Tesouro Selic ele é um título do Tesouro Nacional, um dos investimentos mais seguros do país, e a grande vantagem dele é que ele tem um rendimento, uma rentabilidade um pouco maior que a poupança e ele tem uma liquidez diária, ou seja, você pode sacar ele qualquer dia sem ter nenhum importuno com isso, você não tem nenhum problema se você colocar esse dinheiro hoje, tirar daqui a 15 dias, tirar daqui a um mês, tirar daqui a uma semana, não tem nenhum problema fazer isso, diferente de outros investimentos você tem um prazo maior. Então esse é o primeiro passo, porque antes de você focar em ações, em FIIs, em crescer patrimônio, em qualquer coisa do tipo, você precisa construir seu alicerce, você precisa construir sua base ali da casa, e a sua base vai ser a sua reserva de emergência. Então a sua reserva de emergência
ela deve ser construída no Tesouro Selic. E quando for investir no Tesouro Selic, procure o título que tem o prazo de vencimento mais próximo da data que você está. Então, no momento que eu estou gravando aqui para você, por exemplo, é o Tesouro Selic 2024. É nele que você vai montar sua reserva de emergência e também você vai fazer seus investimentos de curto prazo. Então, qualquer investimento que você tem, por exemplo, um dinheiro que você coloca agora e quer tirar daqui a um ano, o ideal é que você utilize também esse Tesouro Selic 2024. Porque ele tem uma alta segurança, ser um dos investimentos mais seguros do país, tá ligado diretamente ao Tesouro Nacional, e ele ter essa liquidez, ou seja, você poder tirar qualquer dia sem ter nenhum problema. Fechado? Feito isso, e aí é claro, né, você vai calcular a sua reserva de emergência para saber quanto você precisa ter lá para você ficar tranquilo. Tem outros vídeos aqui que eu ensino a fazer isso, mas o foco aqui é mostrar cada passo e não ficar aprofundando em cada um deles, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas feito isso, você já está com sua conta na corretora, já transferiu o seu dinheiro para lá e já montou ali a sua reserva de emergência, já fez seus investimentos de curto prazo, agora sim você vai começar a etapa de crescer patrimônio de verdade, de usar os investimentos para o maior fruto que ele realmente dá, para a maior função que ele realmente exerce, que é crescer patrimônio ao longo do tempo e gerar renda passiva. E aí a gente entra no terceiro passo. E o terceiro passo é o seguinte: antes da gente entrar em um passo aqui de escolher a ação, comprar um fundo de investimento imobiliário, o terceiro passo é você entender como os investimentos de renda variável funcionam. Então, antes de qualquer coisa, tem que entender que se você ficar só na renda fixa ali, só no Tesouro Selic, como eu te falei, seu patrimônio vai ficar ainda parado no mesmo lugar. Você vai conseguir uma rentabilidade ali pequena, vai ter uma segurança, mas seu patrimônio não vai crescer realmente de maneira exponencial. O que vai causar isso é a renda variável. Mas para você migrar para a renda variável, para você começar na renda variável, você precisa entender algumas premissas, você precisa entender como esse jogo funciona. Senão a grande chance é que você perca dinheiro. Se você simplesmente querer, mas eu quero comprar uma ação porque falaram que a ação tal é boa. Você vai perder dinheiro porque você vai comprar uma ação sem saber o que você está fazendo, sem saber o que está por trás daquilo. Então, para isso, para esse terceiro passo de entender como os investimentos em renda variável funcionam, eu preparei aqui 3 dicas, 3 premissas básicas que vai te dar uma clareza já muito maior de como os investimentos funcionam, beleza? Esse vai ser o nosso terceiro passo. Então, olha só, primeira premissa fundamental. Você tem que ter a visão de sócio quando você está investindo em renda variável. Quando você está comprando uma ação, você não pode olhar para essa ação e achar que você está comprando um papel, achar que você está comprando alguma coisinha, um papelzinho que fica na corretora lá e que se ele subir é bom, que se cair é ruim. Não, não é assim que funciona. Se você fizer isso, muito provavelmente você vai perder dinheiro. Você vai ver aquele papel caindo, você vai ver aquele valor daquela ação caindo, você não vai saber o que está acontecendo, você vai ver subindo, você vai ficar euforia, vai vender, você não vai saber do que você está fazendo. Então a única maneira de você conseguir ter sucesso na renda variável, crescer patrimônio de maneira realmente estruturada, é você olhar para uma ação como uma empresa. Então, quando você estiver comprando uma ação, você vai estar comprando o direito de ser sócio daquela empresa e assim receber parte dos lucros dela. Você tem que ter essa visão, porque ela é a premissa básica para todo o resto dar certo. Então, sempre olhar para uma ação como uma empresa. Até porque quando você for selecionar uma ação, você não vai selecionar pelo que a ação é, por algum númerozinho ali da ação. Não, você vai selecionar pelo que é a empresa por trás dessa ação. Essa é a premissa básica. A segunda premissa é: para renda variável, você precisa focar no longo prazo. Não existe outro caminho. Enriquecer é devagar, rápido só se fica pobre, não adianta. Qualquer uma dessas promessas, desses atalhos de ganhe 30% ao mês, fique milionário em um ano, tudo isso são atalhos que vão te levar a perder dinheiro. Simples. Então para de ficar flertando com esses atalhos e entenda que crescer patrimônio é um processo que leva tempo e constância, que você deve aportar todo mês e aguardar os juros compostos fazerem seu trabalho para você crescer patrimônio no longo prazo. Então, se você não tiver essa visão de longo prazo, se quiser simplesmente eu quero ganhar um dinheiro de um dia para a noite, de um mês para o outro, não invista em renda variável, não invista em ações, não invista em FIIs, que você vai perder dinheiro. A renda variável não serve para isso. A única coisa que serve para isso é para te dar promessa ilusória, para te vender alguma coisa que não funciona, falando que você vai enriquecer do dia para a noite, porque isso é tentador. A ganância acaba falando mais alto, mas a realidade, a verdade é que definitivamente isso não funciona. A renda variável deve ser voltada para o longo prazo. E aí a gente vem na terceira premissa, a terceira verdade que eu vim falar aqui para vocês entenderem o contexto da renda variável, para depois a gente partir para começar nela, que é o seguinte: se movimente o menos
possível. Muita gente, quando começa a investir, pensa que ganhar dinheiro com ações é você comprar no momento certo, vender no momento certo, aí comprar de novo, aí vender, comprar quando tá barato, vender quando tá caro, e definitivamente isso não funciona. O dinheiro ele não está na compra nem na venda, o dinheiro está na espera. O que vai multiplicar seu patrimônio ao longo do tempo é você escolher boas ações, comprar essas boas ações e manter elas por um longo período de tempo. Então, tente se movimentar o menos possível. Olhe o menos de notícia possível. Você não precisa de notícia para comprar ação. Você não precisa ficar vendo o que está acontecendo com a economia todo dia. Isso é uma grande furada criada pelos bancos e corretores para fazer você ficar comprando e vendendo ação e assim pagar mais taxa a cada vez que você compra e vende. Mas definitivamente não é isso que te gera resultado. Então nisso, com esse terceiro passo, você já entendeu aqui basicamente como funciona a renda variável. Então você já entendeu que você deve focar no longo prazo, que você deve ter uma visão de sócio e que você não precisa ficar se movimentando. Pelo contrário, quanto menos você se movimentar, mais dinheiro você tende a ganhar. Aí sim, a gente pode partir para os passos práticos de você investir na renda variável. E para isso, eu começaria pelos fundos de investimentos imobiliários. Abriu conta da corretora, já tem sua reserva de emergência, vai começar na renda variável. Primeiro passo, fundo de investimento imobiliário. E por que, Matheus? Por que não as ações? É simples. Os fundos de investimentos imobiliários eles têm uma volatilidade menor, ou seja, eles variam menos ao longo do tempo. E quando você está começando, a coisa que mais mexe com você e te faz ter o risco de vender uma ação ou um FII sem ter que ter vendido aquilo e abrir mão dos ganhos é você ver essa variação. Você vê uma ação caindo muito, você vê um FII caindo muito. Como o FII ele varia menos e além disso ele te entrega uma rentabilidade, uma renda passiva todos os meses com a distribuição dos aluguéis, a gente tem mais vídeos aqui no canal falando especificamente de FIIs, você consegue já ter aquele sentimento de estar crescendo o patrimônio, aquele sentimento de estar gerando renda passiva, então você consegue ter uma motivação a mais para você continuar. Se você quer entender mais como selecionar um bom FII, como montar uma carteira de FIIs, entra no nosso grupo de verdade, o link vai estar aqui nos comentários, vai estar na descrição também, e aí lá você recebe, toda semana a gente tem uma aula ao vivo, terça-feira, 20 horas, que a gente fala como selecionar FII, como selecionar ação, e a gente aprofunda em cada um desses passos. Fechado? Então você montou a sua carteira de FIIs ali, comprou os seus FIIs, já está começando a receber renda passiva, tudo isso pela corretora que você abriu lá no começo, aí a gente vai para mais um passo. Até perdi, né? Quarto FII, a gente vai para o quinto passo, que aí sim é você começar a investir em ações. Só agora faz sentido você começar a investir em ações. E aqui eu tenho algumas dicas para você começar a ir pelas ações que têm menos risco também. Assim como eu falei nos FIIs, é interessante no começo você buscar as ações que tenham a menor oscilação, que tenham a menor volatilidade, que a gente chama, ou seja, que elas caem menos, elas quando acontece alguma crise, quando acontece algum impacto, elas caem menos que a média do mercado. E as ações que fazem isso, elas normalmente são as blue chips, que são as grandes empresas. Então procure começar a investir, procure começar a estudar as empresas que são grandes. Não caia na cilada de começar a investir procurando aquela que, olha, a empresa que está horrível, mas que tem tudo para se recuperar, a empresa que está muito barata, a grande oportunidade. Isso tudo é uma grandíssima furada, que não faz absolutamente nenhum sentido. Busque empresas que já estão consolidadas, que já tenham toda a sua estrutura, que já geram lucro de maneira consistente e provavelmente você vai ter uma maior rentabilidade com elas e também uma maior segurança. Fechado? E o sexto passo é diversifique no exterior. É imprescindível para qualquer estratégia de investimento, para qualquer carteira que você vai montar, que você tenha uma diversificação no exterior. O que significa? Que você invista em ativos aqui no Brasil, mas também invista em ativos lá fora, em ações nos Estados Unidos, em REITs nos Estados Unidos, que são outro tipo de investimento. E hoje em dia é extremamente fácil você fazer isso. Tem corretoras que te dão acesso, a gente fala de corretoras para estrangeiros, que ela te dá o acesso diretamente aos ativos lá dos Estados Unidos para você poder diversificar lá. Então depois que você montou sua carteira de FIIs, que você montou sua carteira de ações, procure, comece a pesquisar sobre uma corretora para estrangeiros que você consegue ter acesso aos investimentos no exterior para você diversificar lá também. Feito isso, olha como você vai ter completo aqui. Você vai ter a sua reserva de emergência para qualquer coisa que aconteça no curto prazo. Você vai ter as suas ações e FIIs no Brasil que vão multiplicar seu patrimônio e que vão te gerar renda passiva. E você vai ter parte da sua carteira no exterior através das ações, das stocks, dos REITs, dos ETFs, que é o que vai te proporcionar uma proteção, tendo parte da renda também em dólar. Então esse é exatamente o caminho que eu faria hoje. É claro que não dá para aprofundar em cada um desses passos aqui, falar como selecionar o melhor FII, senão tudo nesse vídeo aqui ia ficar um vídeo absolutamente gigantesco. Mas é exatamente todos esses passos
que eu aprofundo toda semana aqui no YouTube, principalmente através da aula ao vivo toda terça-feira. Então, se você tem interesse em entender mais cada um desses passos e avançar em cada um deles, entra no grupo aqui na descrição que eu vou estar te esperando lá na nossa aula ao vivo. Fechado? Deixa um comentário aqui embaixo para mim em qual etapa dos investimentos você tá e o que você achou desse caminho proposto. Estamos juntos? Mais do que nunca, aquele abraço.